Rapaz, vocês se lembram a forma que o Gustavo Mosquito chegou ao Vitória? Ele alegou problemas lá de cumprimento de contrato com a equipe do Corinthians. E aí o Vitória entrou na negociação, trouxe o jogador de graça, a Vitória não pagou por essa negociação. O STJD, na oportunidade, deu aval para o Vitória contratar o atleta e ele por aqui jogou. Foi de graça, e aí quando surgiu uma proposta do exterior, o Vitória foi obrigado a liberar o atleta porque tinha cláusulas contratuais que obrigavam o Vitória a liberar se surgisse uma proposta do exterior. E foi o que aconteceu. Mas você viu na capa o Alexandre de Moraes, e o que tudo isso tem a ver? Tem a ver que o Corinthians perdeu essa causa, essa ação contra Gustavo Mosquito por unanimidade. Inclusive o Alexandre de Moraes, ele é torcedor do Corinthians e ele votou contra o Corinthians, tá? E o que tem a ver com Vitória? Já pensou se o Corinthians ganha essa causa? Já pensou se o Corinthians sai vencedor dessa causa? Será que o Vitória teria que pagar a multa para o Corinthians referente ao Gustavo Mosquito? Será que isso ia sobrar para o Vitória? Você está entendendo o problema que poderia acontecer? E tá aqui, ó, matéria do UOL, só para você entender. Moraes vota contra Corinthians e STF manda time pagar 8 milhões a Gustavo Mosquito. Bom, o Supremo Tribunal Federal confirmou que o Corinthians terá que pagar 8 milhões ao atacante Gustavo Mosquito pela rescisão do contrato. O julgamento em plenário virtual da primeira turma terminou com um placar de 4-0 pela manutenção da decisão em instância anterior, que era, a rescisão de contrato. Alexandre de Moraes, único corintiano da corte, votou contra o clube. Aí o site aqui vai narrar um pouquinho da história, né? Mosquito rescindiu judicialmente seu contrato com o Corinthians em julho do ano passado. O atacante reclama atraso no pagamento de FGTS e de direitos de imagem. Só para você ter ideia, o jogador de futebol, ele ganha o salário e direito de imagens. Tá? Quando você escuta assim, fulano ganha 500 mil. Ali tem 200 mil de salário e 300 mil de direito de imagem. É mais ou menos assim a divisão, tá? É uma parte de um lado, outra parte do outro. Aí vamos lá. A decisão foi proferida pelo Tribunal do Trabalho da 2ª Região, após o pedido ser negado em primeira instância. O Corinthians também foi condenado a pagar a Mosquito pelo restante do contrato. De acordo com o próprio clube, ao recorrer ao STF em maio, o valor supera 8,3 milhões após juros e correções monetárias. Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar, menos de 4 horas depois o plenário ser aberto. Na sexta-feira passada, ele acompanhou o relator, rejeitando os argumentos do Corinthians, sem justificar o voto. Flávio Dino e Carmen Lúcia também votaram contra o agravo. Gente, eu queria pedir a você que nos acompanha aqui, porque eu sei que hoje a questão política, ela realmente mexe com todo mundo, e tem uma parte que odeia Alexandre de Moraes e tem uma outra parte que gosta, das decisões do Alexandre de Moraes. Eu espero que nos comentários a gente não tenha esse tipo de discussão, tá? Porque aqui eu estou trazendo uma informação de um ex-jogador do Vitória que foi contratado de forma conturbada pelo clube, e isso aqui poderia respingar no Vitória de alguma maneira, de alguma forma, né? Mas que bom que as coisas andaram conforme o previsto e não vai ter absolutamente nada para o Vitória. Mas tá aqui, vamos continuar. O clube tentou suspender o caso. O Corinthians queria que a reclamação trabalhista e a execução da multa fossem suspensas até o STF decidir sobre a pejotização. Em uma decisão recente, o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de tramitação de todos os processos sobre o tema. Corinthians entende que o caso da ação de Mosquito,
que recebia seus direitos de imagem a partir de uma empresa em nome dele, não da pessoa física. Pedido do Corinthians foi inicialmente rejeitado pelo relator Cristiano Zanin, em 1º de agosto. O ministro destacou em sua decisão que a multa aplicada pelo TRT2 não tem relação com os direitos de imagem atrasados e que o processo não trata de pejotização. A multa, segundo apontou, é composta pelo valor dos salários devidos da rescisão em 4 de julho de 2024 até o fim do contrato em 30 de junho de 2026, além de 13º e férias proporcionais. E aí ele segue aqui com mais... Vamos ver aqui, ó. Gustavo Mosquito, de 27 anos, atualmente joga no Jubilo Iwata, da 2ª divisão do Japão. O atacante marcou 18 gols em 176 jogos pelo Corinthians. E depois de rescindir com o clube paulista, ainda defendeu o Vitória. Ele fez 10 jogos pelo Brasileirão deste ano, mas não marcou gols. O Mosquito jogou esse ano pelo Vitória? Série A? Eu não tô lembrando, velho. Ano passado, com certeza, né? Absoluta, ele fez alguns jogos, fez alguns gols importantes também. Mas que ele jogou esse ano, eu realmente... Ah, não, jogou, rapaz. O Mosquito saiu naquele intervalo, né, da Copa do Mundo de Clubes. Ele chegou a atuar, sim, pelo Vitória em algumas partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Na verdade, isso aqui bate 10 jogos, né? Porque o Vitória fez 12 jogos ali antes da parada da Copa, então tá batendo aqui essa informação, tá? E aí surgiu a proposta do Japão, o Mosquito acabou deixando o Esporte Clube Vitória. E por que eu tô trazendo tudo isso? Você sabe. O Vitória queria o jogador, fez um esforço, o salário de Mosquito era alto, né? Em compensação ele veio de graça, mas era uma rescisão conturbada com o Corinthians. E se caso o Corinthians revertesse isso aqui ia resvalar no Vitória. Isso aqui ia respingar no Vitória. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque é verdade, né, gente? A corda só arrebenta pro lado mais fraco. Isso é no futebol, é na vida, é no nosso cotidiano. Isso não muda. Estamos no Brasil. Brasil, tá? Então é isso aí, gente. Não sei se você curtiu o nosso conteúdo, mas eu fiz questão de trazer para você entender um pouco essa situação e o Vitória está praticamente isento de qualquer responsabilidade sobre essa situação, tá bom? Deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos a qualquer momento. Um abraço, amigos. Tchau.